Oi, amadas! Que honra estar mais uma semana com vocês. 6+1 igual a você, um programa que une diferentes histórias, mas nos torna semelhantes iguais. Entre nós, mulheres, nasce um círculo seguro, um espaço de amizade verdadeira, onde cada partilha traz cura. Passeamos juntas pelos cômodos da vida e a presença de Deus que nos torna cada conversa mais leve, mais cheia de amor. Aqui modelamos um novo jeito de viver, com confiança, esperança e fé. Seja bem-vinda a este lugar, a este nosso círculo, a esta nossa casa. Vem comigo! Com essas maravilhosas aqui, lindas, minhas amigas do peito e do coração, na alegria e na tristeza, né? Porque é assim que deve ser. Dani, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Ana Paula, Dani, Georgia, Kika. Ah, que delícia. Eu olho para vocês e sinto mesmo amor, sabe? Essa é a palavra que define e me traz segurança. Eu acho que a amizade verdadeira é isso, né? Agora nós vamos ler o versículo do dia, 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uau. Toda vez que a gente escuta, né, esse versículo... Gente, hoje nós vamos falar de um dos pecados, acho que mais silencioso e destrutivos da atualidade, né? A pornografia. Bom, depois eu vou contar um pouco da minha história, da minha relação, daqui a pouquinho, com a questão da pornografia. Então, vou me preparar aqui emocionalmente, psicologicamente, e vou entregar aqui para as minhas amigas aqui o início do programa. Gente, olha, não é fácil mesmo, né? É um tema muito complicado. Muitas vezes a gente até não quer falar sobre ele, não é uma coisa que dá para se conversar toda hora e abrir o coração, né, Dani? E você que tem bastante pacientes, eu não sei, você tem muita coisa, eu acho que para ajudar-nos, tirarmos a gente desse, ai meu Deus, dessa engolindo assim, tipo a saliva sem... Tomar uma aguinha aqui. Olha lá. Eu também. Fala alguma coisa aí, Dani, para quebrar o gelo, por favor. É doido, né? Porque se a gente for andar pela lógica do mundo, tudo vai sendo normatizado. E se a gente parar para pensar quem é o ser humano, esse ser humano é esse que está no centro. Então é muito natural, nessa perspectiva, que a pornografia ela entra como um espaço de satisfação própria, né? Como um espaço de eu posso me satisfazer consumindo esse tipo de coisa. Meninos mais cedo do que meninas, mas hoje eu acho que está comum para tanto homens quanto mulheres. Mas é tão interessante ver o quanto toda essa identidade que está sendo construída a respeito de quem nós somos, né, como homens e mulheres, ela é totalmente desvirtuada. A referência do que é esse espaço com o próprio corpo e mais à frente, né, dentro de um relacionamento seguro, de um casamento, de amor, de respeito, o encontro com o corpo do outro, é como se isso fosse totalmente, fosse mudada a direção. E aí esse referencial acaba colocando meninos e meninas, homens e mulheres num espaço de dor. Porque a hora que nós saímos, né, do que fomos feitos para viver dentro desse espaço de amor, do ferro afiando o ferro, sim, com todos os desafios que a gente vem falando, mas dentro desse espaço dessa estrutura, dessa identidade sendo construída num espaço, primeiro do amor vindo do alto, para que a gente possa exercitar esse amor que é flecha, é como se isso tudo fosse sendo destruído pela identidade que foi alterada, pela identidade do outro que foi alterada, e aí a gente vira para um espaço de fazer uso do outro. Então a pornografia, ela entra, e aí se a gente for pensar até na questão cerebral, numa lógica de vício, entra num espaço de eu preciso disso para que eu relaxe, para que eu tenha prazer e tudo mais, e é uma grande prisão.
que destrói relacionamento da pessoa com ela mesma e os outros relacionamentos. Tem muita gente até que acha que isso não é traição dentro do casamento, né? Então, não é traição. Você vê como você vê. Fala, Dani, o que você ia falar? Porque você pegou o microfone, eu falei, eu queria fazer essa pergunta, mas não sei se tem relação com o que você ia falar. Não, aqui para mim começa com o valor do corpo. O valor que nós damos a esse corpo. E o texto que a gente começou a ler, lendo, né, de Coríntios, ele fala que esse corpo não é nosso. O Espírito Santo que está em nós não veio de nós, veio de Deus. E nós somos templo desse Espírito. Então, a partir do momento em que a gente relativiza o valor do corpo, porque existe, na verdade, um culto ao corpo, né, ao meu corpo, minhas regras, né, eu dito o que eu faço com ele, ao mesmo tempo existe uma desvalorização total desse corpo. Você entrega a quem você quer, você faz com ele o que você quer, e aí isso dá abertura para a pornografia entrar, que sempre existiu, né? Pornografia sempre existiu, a internet viabilizou, tornou as coisas piores, né? Mas valorizar a privacidade, né? Valorizar esse corpo, isso é especial que a gente recebeu de Deus. E a sociedade fala que isso é como se fosse um autoconhecimento físico. Então, é como se eu preciso me conhecer, então eu preciso me conhecer através... para tocar, preciso tocar no meu corpo e preciso ter estímulos para isso, né? Então a gente vê isso acontecendo cada vez mais, crescendo de uma forma que os estímulos começam a não funcionar mais, e isso vai aumentando o tempo, vai aumentando o conteúdo, daqui a pouco não tem mais o prazer, ele está totalmente vinculado à promiscuidade, porque é uma promiscuidade. E a doenças mentais, doenças emocionais, doenças relacionais. Mas a pornografia não é doença, né? Que fique bem claro. Não, eu tô falando o excesso ela e leva, o crescimento. Né? Mas para mim, a doença que eu falo é a questão do vício. Né? Mas o que eu acho que é interessante que você mencionou, Dani, é que justamente quem é consumidor de pornografia entende que a pornografia acontece daqui para cima. E que só o corpo reage a estímulos, mas está tudo bem, porque eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, no casamento, por exemplo, um dos cônjuges, ele consome pornografia, mas ele não está traindo contra a mulher. Entendeu? Está ali dentro do quarto, às vezes, do casal, no celular, ou no banheiro, ou no escritório. Então, essa noção de que, ou essa percepção de que a pornografia ela acontece daqui para cima, e eventualmente você vai criar estímulos no corpo, é o grande problema. Tem uma pesquisa produzida pela Barna Group, lá nos Estados Unidos, que é um centro de pesquisas que eu confio bastante, em que ele fala isso. Ele pergunta, né, na pesquisa, quem te apresentou, quem te viabilizou a pornografia? Para 84% das pessoas entrevistadas, ninguém viabilizou, porque aquilo está acontecendo só daqui para cima. É como se eu fosse dar um Google. Deixa eu ver como é que eu tenho mais prazer. Como eu faço meu homem mais feliz na cama? Entende? E aí, daqui a pouco, você nem está lembrando que tem homem na sua casa, porque você está tão fixado naquilo, aquilo está te dando tanta descarga de prazer, mas em algum momento vai voltar aquilo para o que a Dani falou. Você vai... eu acho que assim, não é doença, mas adoece. Eu acho que adoece a relação com si mesmo, adoece a relação com o próprio corpo e adoece a relação com o outro. Se a gente for para pensar, nesse referencial, a pornografia nos retira da possibilidade do que é, se a gente for pensar no encontro íntimo com alguém, que é o encontrar com alguém. E esse encontro está sustentado num espaço de amor, num espaço de amor, num espaço de confiança, num espaço de construção. É tão interessante isso, se a gente for para pensar, as nossas relações íntimas, elas só melhoram no tempo, quanto mais confiança, verdade, intimidade existe. Mas a lógica da pornografia, ela é totalmente ao contrário, é a lógica de fazer uso do outro e, assim... Graças a Deus, em algum momento isso vai doer. Eu acho que é nesse espaço de eu entender a plena insatisfação, o quanto esse é um buraco sem fundo, então o vazio ele aumenta mais. Chega uma hora que eu me sinto usada, tanto homem quanto mulher. A hora que isso começa a doer emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, é a hora que a gente começa a questionar
esse status quo que um pouco faz parte, não, é menino, ou é menina, ou hoje é isso, cada um vai lá seguindo o seu caminho, é da idade, tarará. Dói, porque nos afasta do que verdadeiramente é bom. Eu costumo brincar seja em consultório, mesmo na minha casa, o que é ruim é ruim. É só uma questão de tempo. E o que verdadeiramente é verdadeiramente bom. Então, a hora que o ruim às vezes começa a acontecer, calma, a dor vai chegar. Por isso que a dor ela é a oportunidade da gente ajustar a rota e voltar. E tem a ver também, né, Dani? Você comentou com a falta do conhecimento, né? Se a gente se entender os gêneros, né? Eu sou mulher e para que eu fui formada? Né? Por que o homem foi formado? Então, eu penso nisso até como mãe, você pode até me ajudar nisso, mas formar sexualmente a minha filha. Isso é tão importante, é tão pouco falado, né? Como formar, como explicar para aquele corpo dela tem um propósito, né? Então, assim, o sexo associado ao casamento é um plano perfeito e tudo que foge disso distorce, destrói, adoece. E hoje eu acho que existe sim uma onda muito grande de você estar se experimentando, você está curtindo, você está tudo isso, mas fora desse espaço da notícia de que esse corpo é precioso, ele foi feito único, ele foi feito com um propósito. O grande desafio é a gente aprender a amar o outro, a compreender o outro. A hora que a gente entende isso, na verdade, a gente vai ter que dizer não para esse bem-estar imediato, para esse prazer fácil. O sexo, ele tem um lugar apropriado. O sexo é para o casal casado, né? Ele foi feito para o casamento. Todo sexo praticado dentro da esfera, fora da esfera do casamento, ele é ruim. Ele é nocivo. Então, a pornografia, né, eu gosto muito do versículo que fala que seja santo o casamento no meio de vós. O leito sem mácula, ele é uma grande bênção. E o que é a mácula? É tudo que suja. Tudo que suja. E leito não é uma cama física. É a relação sexual entre o casal. Então, tudo que você traz de fora contamina o seu leito. Traz mácula para o seu leito. Então, quantos casais têm as suas relações regidas pelo que eles veem na pornografia? E aí são aquelas coisas escabulosas que não precisa ser, né? Existe o lugar do sexo, o jeito do sexo. Existem coisas que não são apropriadas para o casal cristão. Exato. Né? E tem muita gente ainda que fala, não, entre quatro paredes está tudo ok. E não está. E eu acho que daí é um problema que a gente vê, lidando com mulheres, muitas não falam sobre isso por vergonha, está acontecendo dentro da casa, ela está sofrendo, e outros também falam, não, mas eu que permiti, porque afinal estava precisando apimentar o nosso casamento. E é um grande erro. E aí, o assumir, ou até mesmo eu vi histórias de homens que falam, puxa, eu vejo que está ruim e agora? Eu confesso, eu preciso sair dessa. E uma dica que a gente sempre fala, então pare de ter o celular só para você, não deixar ninguém saber a senha, ter aquele lugar escondido onde você vai fazer. Agora tem até filtro, né? Porque ninguém pode ver o que eu estou falando do lado, põe um filtro que não dá para ninguém enxergar nada, é cada vez mais um individualismo, E né? é muita gente sofrendo com isso, mesmo porque abriu mão. Uma vez eu conheci um casal uma vez, e era isso, ela falou, você sabe que eu sou super tranquila, então isso entrou na nossa vida e destruiu a vida do casal. Né? Não só na parte sexual, mas na parte financeira, em tudo. Ele movimentou tudo. Né? E exige coragem para você admitir que aquilo está acontecendo e pedir ajuda também para isso. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de falar, que eu não sei se nessa geração ainda está acontecendo, mas na minha época, tinha uma questão dos próprios pais incentivarem os meninos a perder a virgindade. Vocês passaram por essa? Ouviram algum colega, alguma pessoa que o pai levava para algum... Você entende o que eu estou falando? Porque Sim. isso aí é um início. A pornografia, ela entra por algum lugar. Eu acho que por algum lugar, né? É um limite daquilo que a Ana colocou. Nós precisamos fazer alguma orientação e com muita sabedoria para os nossos filhos, percebendo os movimentos que estão acontecendo, que não é na adolescência, gente, é na infância. Um dos maiores consumos da palavra sexo na internet aparece dos 8 aos 10 anos, não é de adulto. Mas a gente fazer essa orientação entendendo que ele é o templo do Espírito
E o Espírito vai testificar e eu vou apresentar ferramentas. Eu não vou dar workshop, que é o que os pais acabam fazendo. sermão, Você ainda né? não O tem essa sermão, preparação, né? Algum tempo atrás tive o privilégio de pregar numa igreja, porque eu não sou pastora, nada, e o pastor foi muito querido, me abriu essa possibilidade, porque a gente estava no final de semana ali falando sobre uso de tecnologias e o impacto disso nas famílias. E, de repente, na pregação, eu falei uma frase que, para mim, era técnica. Eu falei, você sabe por que o seu filho consome pornografia? Porque o firewall, os bloqueios de acesso à pornografia na sua casa não estão programados. E por que eles não estão programados? Porque você, pai e mãe, consomem. Quando eu saí da pregação, os pastores vieram falar comigo e falaram assim, gente, isso não poderia ser mais perfeito nesse momento, porque a gente está justamente trabalhando isso com os pais. Isso foi em Salvador, foi uma igreja em Salvador. A gente tem trabalhado isso nos pais, porque é uma questão cultural. Então, eu acho que começa daí. Nós, mais velhas, né? Eu gosto sempre dessa... Nós, mais velhas, instruindo as mais novas. Ninguém dá workshop para ninguém. Pai, mãe, você não tem que dar workshop para ensinar a sua filha, ensinar o seu filho. Porque sexo é um portal espiritual. Sexo é um portal espiritual. Ele é criado por Deus para ser consumido entre o casal e, fora desse contexto, ele abre um portal para outros movimentos que não vêm do Espírito Santo. Então, é inegociável. Porque o abismo depois da negociação é... Você comentou da infância, né? Eu não vou contar o caso, mas eu fui professora, dei aula em sala de aula ali para crianças muito pequenas por muitos anos. E eu tinha um caso curioso, não posso contar em detalhes, mas Dani, você vai saber e vai falar, porque a gente tem a nossa sexualidade desde muito criança, né? Então, assim, a gente começa a perceber o nosso corpo e a gente começa a sentir um prazer naquilo. E eu observava uma criança de 3 anos. Ela percebia aquilo. E era público, porque não tem filtro. E eu me lembro que eu, né, com a minha sabedoria limitada ali, naquele momento, chamei os pais. Falei, olha, talvez uma infecção, talvez procure um pediatra. Mas eu como cristã, entendia que tinha alguma outra coisa por trás, né, Dani? Então, é uma se a questão gente pra se pegar o aprofundar. desenvolvimento mesmo, é tão interessante, porque a criança, ela primeiro vai dar conta do próprio corpo. Então, existe mesmo um desenvolvimento do controlar o xixi, cocô, dormir, comer, andar, tudo isso. E por volta lá dos 7 anos, a gente, então, vai haver uma descoberta existe menino e menina, toda essa história. E por volta dos 7 anos, a gente tem meio que como uma baixada disso tudo, para que haja todo o desenvolvimento social. Aprender a ler e escrever, fazer amigos e tudo mais. E lá para a adolescência, de novo, a gente vai ver surgir esse encantamento, agora dentro de um aspecto romântico, né? E que quanto mais a gente olha isso tudo colocado, meio banalizado, meio é isso mesmo, a gente vai vendo pais pulando etapa, dizendo com 5 anos, cadê seu namorado? Então a gente vai vendo dentro dessa... Óbvio, ninguém está fazendo isso porque... tem consciência de eu estou antecipando etapas, ou mesmo conteúdos e tudo, mas a realidade é que nesse processo de formação, do entendimento de si mesmo, o outro ele existe, o outro ele é importante, nós fomos feitos para amar e construir uma história com alguém. Mas o como isso vai acontecendo, dentro dessa lógica de instrução e de contorno e de valor, eu acho que a hora que a gente entende o valor do nosso próprio corpo e o quanto nas nossas próprias histórias a gente vai construindo um caminho que pode ser de muita dor, a gente começa a cuidar diferente, né? A hora que você entende o tão santo que é o corpo, no sentido de como é que a gente se trata, né? Então, dentro desse processo de educação, eu gosto demais, ao invés do workshop ou do sermão, de aprender com as histórias alheias. Eu acho essa uma super oportunidade de... uma amiga que doeu com não sei o quê, que fez tarará, 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 ao invés de você falar, se afasta dessa amiga, que deve estar precisando de uma boa amiga. Você pontua, né, assim, fala assim, nossa, você viu que chato? Deve estar precisando coisa de um mais colo. inconveniente, a gente tem que orar por essa pessoa, né? Isso. E aí eu gosto de soltar sementes, que você não está dizendo, você era, mas
Você vê como é que é? Quando isso acontece, olha só o que que vem dor e tarará. Meu, é tão importante ter atenção com isso. Você vai botando sementes que, na realidade, muitas vezes nossos filhos vão ver acontecer e vão dizer, E realmente. eles vão saber tomar uma decisão ali Exato. sábia num algum momento que isso possa acontecer, né? Eu acho que a pornografia, ela entra quando você não fala sobre o assunto da sexualidade. Fica mais fácil a entrada, né? Então, quando você faz a condução e pede... Gente, eu sou mãe de 2 meninas, de 12 e 11 anos. A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. Muita sabedoria. Mas saber que esse é um assunto que Deus plantou em nós. O assunto sexo é um assunto que Deus plantou em nós. E quando nós não entendemos qual é o valor real que isso tem que ter na nossa vida, o que a criança vai fazer? Vai pegar o celular, pegar um Google e o que ela vai encontrar ali é tudo menos sexo, né? Tudo menos orientação. É porque as próprias músicas, qualquer conteúdo hoje já te leva para esse caminho. Não precisa. Se a gente não tomar cuidado, não precisa entrar em muitas coisas, porque um beijo pode ser uma coisa muito sexual. E para criança, e aí pode despertar, né? O que eu tenho visto também é, com essa parte do feminismo, cada um, essa libertação, né, das mulheres. Eu falo dentro das igrejas que a gente tem que tomar cuidado, né, que a mulher tem esse direito de buscar, o homem também, o seu próprio prazer. E aí você vai ouvir um relato depois de uma pessoa falar, puxa, eu tentei isso, né, eu era de pornografia em pornografia, foi uma mulher falando, e eu chegava numa loucura de êxtase, até perceber que o Espírito Santo falou em mim, falou, isso daí é vício, e cada dia você precisa de mais. E ela falou, eu parei, fazem 4 anos que eu não tenho a prática, eu não quero mais para minha vida. Por quê? Eu falo isso que é um alerta para gente. As igrejas estão entrando com o mundo dentro dela também. Ela orou, eu lembro da história, ela contou pra gente juntas, esse final de semana, né? Eu falei, vamos falar isso no programa. E eu lembro que ela aumentou, né? Ela falou, eu tava assistindo comecei a assistir com mais pessoas dentro do filme. Eu fui colocando um rapaz, depois o outro rapaz, ia mudando o canal, ia mudando não sei o quê, e ela falou, ela viu que a coisa estava crescendo, o Espírito Santo começou a incomodar, mas aí ela parou para orar. E aí ele falou, Deus, isso é errado? Na hora Deus respondeu para ela, e agora ela falou que ela tá numa paz há 4 anos, né? Então foi muito lindo o testemunho dela. E neurologicamente, já ia te perguntar também do ponto de vista neurológico, o que acontece no cérebro de uma criança, né, ou de um adolescente, que quando entra em contato com pornografia, a gente está falando isso, mas vocês duas podem me responder também, podem responder pra gente. Neurologicamente, a gente já sabe que abre um portal. Sim. Mas espiritual, né? E a gente espiritual. vai E a neurologicamente? parte neurológica, né? Pensa que são áreas do nosso cérebro que têm diferentes funções. Né? Então você pega lá um sistema de excitação, um sistema límbico de emoção. Pensa que aquilo vai sendo bombardeado de uma forma super extra, né? Ela não é natural. Então, o desenvolvimento daquela área vai aumentando a ponto de nada mais satisfaz. Que é sobre... A gente está tendo isso sobre a dopamina, né? Tanta aquela falsa dopamina que eu quero mais internet que nada me satisfaz, eu preciso de mais. O mesmo acontece referente à pornografia. Sem limites. E até a própria... Outras decisões que a criança depois vai ter que tomar na vida influencia muito. E como ela vai se satisfazer depois num casamento ou com um relacionamento, né? Saudável, né? Onde ela vai saber que ela não tem incrível, né? Ela não vai ter equilíbrio. E vocês que estão no consultório, provavelmente vocês veem isso. O declínio da qualidade sexual na vida das pessoas, que já vem desde a infância por essa exposição exagerada e chegam no relacionamento, né? Um relacionamento, nem sempre o casamento, aí fora, e não encontram prazer no sexo pessoal ali, né? Entre pessoas. Então, mas é porque a lógica ainda mantém essa pessoa no centro e é sobre ser satisfeito, né? Confunde então, a palavra amor, o que significa amor verdadeiro. Não tem encontro com o outro, né? Porque esse sexo, né, que está dentro desse relacionamento de amor e confiança, ele é com o outro. Ele é flecha que vai, na verdade, né? Então, é uma coisa muito extraordinária viver este encontro de absoluta confiança, né? É interessante a gente tocar nesse assunto, porque eu lembrei de uma coisa, muitas vezes também, por exemplo, o casal...
uma pessoa só do relacionamento já teve tinha esse vício e leva o casamento. E muitas vezes traz a mulher que nunca teve contato, ou o contrário, traz o homem que não teve, e passa-se a viver de uma forma para agradar o outro, e aquilo se torna algo destruidor. E na verdade, a hora que isso acontece é tão interessante porque há um distanciamento do outro e há uma conexão com aquela imagem, com aquela cena. Então, na verdade, a gente está distantes um do outro, precisando de um terceiro, ou quarto, pra ou que cinco, ou sei lá aconteça, né? quantos. Para que Ou aconteça. animais, ou... Né? Vamos Aí lá. não tem fim, né? Não tem fim, para que a gente consiga se encontrar, que na verdade é é uma grande solidão no fim do dia, né? Agora, eu acho que a gente vive um desafio, não só quando a gente fala sobre tecnologias, por exemplo, que é uma área que eu atuo bastante, a gente sempre reporta para novas gerações, né? Mas é um chamado, e eu espero realmente que o Espírito fale com quem está ouvindo a gente hoje, porque esse despertar ele só vem pelo cuidado de Deus e pelo cuidado do Espírito no nosso coração. Nós estamos num momento em que, quando a gente discute assim, pornografia, tecnologia, bebida, isso e aquilo, nós estamos numa guerra neuroquímica. Então, uma discussão na minha área que acontece bastante se você criar um perfil numa rede social, TikTok, por exemplo, e colocar lá 3 posts, você é novo na rede social. Está novo, no Instagram também, mas você está novo ali. Dependendo das 3 imagens que você colocar, eles vão começar a te entregar muito material sexualizado. Então, um ponto que está muito em voga é a adultização das crianças. Sim, a indústria de tecnologia, ela vive de dependência da dopamina. Assim como a indústria do cigarro viveu por causa da nicotina, açúcar e tudo mais. Então, quando a gente olha com esse olhar e fala assim, não, isso aqui não é para mim, não é para o meu centro. Isso aqui é para sustentar uma indústria que trabalha muito contra mim. Contra o meu equilíbrio emocional, físico e espiritual. Contra as crianças. Por isso que eu sou muito defensora. As crianças não devem ter acesso à rede social antes dos 15 anos, porque ela não consegue discernir a quantidade de estímulos que estão sendo jogados ali, e ela é só mais uma usuária. O TikTok está pouco querendo saber se aquela criança vai chegar num ponto de infelicidade e atentar contra a própria vida porque não consegue se satisfazer sexualmente. Entendeu? E a gente olhar que é uma indústria da dopamina. Vamos dar nome às coisas. Não, e acho que tem um ponto que é importante na construção da identidade dos nossos filhos, e a nossa também. Na hora que a gente entende o amor, que é graça, que não vem pelo espaço de merecimento, a hora que a gente traz esta lógica para casa, a gente acabou de colocar o valor não mais nessa performance, o pertencer não mais no eu precisar ser de tal forma. Porque o que eu vejo bastante é que tá curtindo a vida, adolescência é época de curtir, de se experimentar, de parará, mas o que a gente deixa de ver é que no corpo essa memória também está sendo construída. Se a gente pensar que cada uma de nós, em situações que cada uma de nós viveu, você se lembra como se fosse agora, porque existe essa história das nossas escolhas sendo acontecidas e graças a Deus, pela graça de Deus, a gente tem descanso, perdão, esse ajuste de rota. Mas tratar como da infância, da adolescência, ou mesmo da juventude, num espaço de agora é a hora, eu acho que existe muito, né, essa talvez não dentro do meio cristão, mas eu que também estou muito fora, é hora de curtir. E se você não está curtindo a valer e tarará, só que é só uma questão de tempo para doer. Mas essa pesquisa que eu mencionei da Barna Group, ela fez a pesquisa entre cristãos. 54% dos cristãos entrevistados eram consumidores assíduos de pornografia. 70%, uma equivalência significativamente próxima entre homens e mulheres. E a maior parte deles, 80 e poucos por cento, a pergunta foi feita, alguém te estimula isso? E a resposta foi não.
né? Então, a gente também precisa quebrar esse tabu, porque existem mulheres que entram nessa história com a cabeça mal orientada de que o corpo da mulher é para o seu marido, e aí o marido é viciado em pornografia, então a mulher vai junto, como a Suzana falou, e daqui a pouco ela está numa angústia profunda, porque esse marido olha para ela agora como aquela mulher que não vale nada que está na internet. Mas Entende? existe o nível, né? Antes de ser do marido, esse corpo é do Espírito Santo. Ele é do Senhor. Yes! Então você Que é o vai. distorcido, né? É a então. manipulação do homem que diz, não, você, ou até às vezes da mulher, Uhum. não, o seu corpo é para mim, então faça tudo o que eu quiser. Mas Que é naquilo que você me fizer pecar contra o dono do meu corpo, eu não vou fazer. Né? É uma Existe o decisão diante de posicionamento. Deus. E tem muitos. E você vê os frutos quando você se posiciona. Porque você tem que obedecer a Deus antes de qualquer coisa, né? Isso é muito, muito interessante. Comparação com o corpo perfeito, sarado. Que tem a ver isso? Tem tudo a ver, né? Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Consequências físicas e emocionais. Como acontecem as consequências físicas e emocionais? Numa pessoa que está viciada, já está viciada, né? Porque vem as consequências, né? Ao longo do tempo. Claro que eu não estou falando de consequências agora, por exemplo, do casamento, do que vai findar esse casamento. Porque a gente sabe onde já vai chegar esse casamento, né? Não é como 1 mais 1 são 2? Agora, Sim, né? mas eu tenho esperança. Eu sou a pessoa que tem esperança. Que Não, a gente eu também. Mas assim, como a bebida, como a droga, como o que eu tava falando, é um vício, né? Não é mas uma se a doença, gente mas é um pensar, vício. assim, primeiro existe uma estrutura de identidade. Nisso a gente vai ver, com relação a homens e mulheres, a história. Porque a pessoa pode não querer, O que né, tem na gente? mochila? O que ele trouxe? O que ele entendeu que era ser homem ou ser mulher? Existe toda uma cultura por trás. Por isso que as novas gerações, a gente tem uma importância tão grande no sentido da educação. Então a gente vai ver uma bagunça na própria identidade. Na hora que essa bagunça começa a acontecer, existe um desrespeito por si mesmo e isso começa a vazar para o relacionamento conjugal e para toda essa... Porque a decisão também da mulher não querer e não ser compatível, não ser tolerante e conivente, causa constrangimento no casamento em relação a esse relacionamento, né? Vai quebrando, porque às vezes a mulher pode mudar, igual você casa não é convertida e você pode começar a querer mudar a configuração do seu casamento, porque você começa a querer obedecer a Deus, a palavra, e isso causa, né, uma Então, mas aí que confusão. entra um ponto, nossa gente, nós vamos num lugar aqui que assim, sustentados no amor de Deus, então, sustentados no amor de Deus, se eu sou essa mulher sustentada no amor de Deus, eu tenho força do Espírito mesmo para um posicionamento. Mas se o meu valor está em ser amada por esse homem, e eu ainda não estou sustentada, eu acabo entrando muitas vezes num espaço de também distorcer a minha própria identidade como mulher para que eu seja desejada. Aí virou sobre desejo, não sobre amor, sobre ele me desejar ou ele não me desejar, eu tenho valor ou não tenho valor. Então, o que mais eu faço? O que mais pra que eu agradar, faço? né? Exato. É aquela coisa inicial do namoro, que você gosta de uma música, mas a pessoa gosta daquela música, você começa a gostar daquela música só porque a pessoa gosta daquela música. E aí você passa a se perder completamente, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né, quando a gente vai, porque muita gente pode ouvir isso aqui e fala, sou cristão, mas isso é uma bobagem, né, porque é importante eu ser feliz dentro do casamento, e isso tem sido muito pregado também, porque a gente tem, né, o mundo está escolhendo aquele Deus que tem os seus princípios, não o princípio que Deus tem, né. A Dani falou, nós somos o templo do Espírito Santo. O que é certo, Deus é correto, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E quando eu quero fazer as coisas que eu quero para o mundo, mesmo que mais tarde eu vou sentir a dor, eu vou me ajustando àqueles que falam aquele Deus flexível, né? Que não. São ídolos. E que eu vou falar para tolera você, viu, gente? Agora tô nervosa para falar, mas eu vou falar. Com essa construção toda, o que acontece é que a pessoa ela passa, além de ser uma característica do homem, ser visual, né? Ele passa a
consumir esse conteúdo e ele passa a viver muito, né? Mesmo sem ele estar ali parado para resolver aquele problema. Você tá entendendo? Aquele problema do corpo dele que quer resolver ali na hora. É uma questão de também sistêmica de ele pensar nisso durante o dia onde ele está, ou a mulher, né, gente? Eu falo homem, mas a gente sabe que tem muitos casos, né, de mulheres com vícios também da pornografia. Mas aquilo passa a estar convivendo diariamente com aquela pessoa. E isso é muito sério, porque uma vez eu estava no aeroporto, uma vez não vou falar que foi uma vez só não, porque eu vou mentir. E uma mulher me parou e falou que eu acabei com o casamento dela. Pausa dramática, a gente sempre tem pausa dramática nesse programa. Né? Então você já pode captar a mensagem. E por conta do consumo, com certeza, do marido dela em relação e a imagem da minha personagem que representava, que eu representei uma vez, né? Então, isso tudo gera. Ele se alimenta, o imaginário dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, se alimenta disso. Não é só no momento que ele está consumindo aquele ato. Né? Ele passa a viver nessa. Então, o marido tá com você no carro, passa uma mulher, o cara fica olhando, com você do lado. Ele perde a noção do própria identidade, que é o que você falou, né? Sim. Você sabe que tem um ponto que, antes da minha conversão acontecer, que foi 2018, eu ouvi de duas grandes semeadoras de Jesus no meu coração. Elas falavam: Dani, descanse em Deus. E eu pensava, mas o que é que será que é isso, né? Como é que faz isso? E isso que você está falando, Su, é que existem pessoas que, e óbvio, todos nós temos esse desafio, mas até a gente conhecer o descanso em Deus, a gente busca descansar em outros lugares, em outras coisas, né? Seja na comida, seja a pornografia, isso que você disse, né? Do durante o dia, eu preciso ir até lá, seja homem ou mulher, eu preciso consumir isso, porque esse momento, eu tinha isso com a Coca-Cola. A hora que eu estava virando a Coca-Cola no copo, eu tinha ai, que descanso, que delícia. Né? Antes do nem né? seu gole. Só o barulho. Só o barulho da coca no copo. E o Espírito Santo, num dos jejuns, ele me disse: tira o que te dá algum descanso, que é um descanso, óbvio, passageiro e voraz no sentido da velocidade, que essa é a lógica do desejo, e descansa em mim. Então foi um dos grandes treinos para tirar o que não é um verdadeiro descanso. Eu acho que a pornografia ela entra nesse lugar desse bem-estar imediato versus o que verdadeiramente é um bem. Sim, então, e não é a vida real. É isso que eu queria entrar Precisa agora. negar a nós mesmas, sabe? Assim, precisa negar a si mesmo para que eu consiga construir um verdadeiro bem. Tá, isso né? é físico, né? Isso é tudo, físico, é espiritual, tudo. Isso também, psicológico. O tema também. Aí você pega, tá lá, o que é real vira real? O que vira real na vida daquele casal? O que vira real na vida daquele homem? Ele passa a idealizar uma mulher, uma pessoa, ela, um marido, que chega em casa e não tem nada a ver com aquilo que ele... Sim, distorce tudo, né? Ele ficou no campo da fantasia, né? Ele cresceu no campo lá. Ele a vida toda no mesmo Ele campo. ficou aprisionado. Tem um versículo que, quando a gente estava pensando nesse tema, me foi sugerido pela minha irmã, que a gente estava falando sobre a pornografia na vida da mulher, né? Somos mulheres, então a gente tem lugar de fala para falar sobre esse assunto. E eu achei muito próprio, que tem a ver com o que a Dani falou, que é Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem as confessa e deixa, que não é só confessar, e faz o movimento de deixar, alcançará a misericórdia. Então, é esse lugar de descanso, de falar: Senhor, eu não estou sabendo mais lidar com isso, passou do meu controle, eu não estou mais sabendo lidar com isso. Quem é uma pessoa accountable, uma pessoa confiável, que vai me ajudar a sair desse lugar? Alguns anos atrás, houve um escândalo envolvendo a internet, em que foi liberado, enfim, acho que virou até documentário Netflix isso. Existia um portal, um lugar lá em que as pessoas entravam e tinham relações extraconjugais. Só podia ter relação extraconjugal ali. Eu não lembro o nome, mas foi um escândalo. Vários pastores foram
desmascarados ali. E tem um pastor, que eu não me lembro o nome, gente, depois eu vou tentar até colocar nos comentários, que ele foi descoberto, o ministério dele foi escorraçado por causa disso, mas ele teve essa percepção, né? Eu tô aprisionado por isso e eu sou um perigo para mim mesmo. Como é que eu vou levar isso ao altar? Então ele escolheu algumas pessoas que o ajudam. Essa coisa que a Georgia falou. Não, tem outras pessoas que não é só a esposa dele, que tem senha de tudo dele. Celular, do computador na igreja, de tudo. E ele fala, eu sei que eles vão me ver. Então, primeiro eu materializo aqui, porque é uma prisão. Para chegar nesse ponto de falar, pronto, agora eu tive essa revelação, eu preciso de pessoas que me apoiem. Né? Então, a gente ter essa percepção de que o pecado, ele tá aí para nos tentar e nos enganar o tempo todo. Mas que quando a gente percebe, então se você está nesse lugar de angústia, não tem para onde ir, tem, porque a palavra de Deus fala isso. Tem para onde ir, tem para quem colocar. Escolha pessoas confiáveis, pessoas maduras, para quem você... Não precisa contar detalhe, não precisa entrar nisso. Não, deixa eu saber qual é o tipo de... Não interessa qual é o tipo de pornografia. Tem um leque gigante, pecado é abundante. Né? Tem um leque gigante envolvendo isso, mas eu tenho essa questão e eu quero apresentá-la diante de Deus e diante de homens e mulheres confiáveis que vão me ajudar a amadurecer nesse ponto. A palavra diz lá em Tiago, né? Confesse os seus pecados para que vocês sejam perdoados. E o perdão liberta. Liberta. E a questão da performance, né? A gente vai falando, traz a palavra, cura e volta para desmembrar, né? Descascar mais o tema, o máximo que a gente puder aqui para vocês. E outro dia chegou uma mulher, né? Não a mesma, gente, várias situações, não dá para contar tudo, mas dizendo que eu salvei o casamento dela. Pausa dramática novamente. E por quê? Porque ela entrou para um curso de... Como chama aquele curso que você fica? Polidense e tudo. Porque a expectativa do marido era que ela se tornasse como aquelas pessoas que ele consumia, né? Então, ela precisava entrar de performance, né? Então isso, gente, é muito louco, né? Mas a gente precisa aprofundar, falar, porque tem muitas mulheres passando por isso. E muitas vezes não acordam e ficam tentando satisfazer e alimentar isso e achando que isso é o máximo. Ou então pessoas que também já chegaram para mim e falaram, olha, Suzana, minha vida mudou a partir da sua personagem. Eu falei, ai, que bom, sério, como foi? Fico feliz, né? Tento entender no sentido em qual sentido. Porque ninguém falava comigo antes de eu ir para a faculdade na festa fantasia com a fantasia da tiazinha. E agora eu tenho amigos. E eu tive amigos a partir daquele momento que ninguém falava comigo na sala de aula. E ela começou as pessoas gostarem dela na faculdade por causa de uma imagem, né? Que a personagem trazia, que é relativamente, falando diretamente à sexualidade, ao consumo também da pornografia, né? Que para mim foi um baque quando eu descobri isso da minha personagem. Eu tive uma crise de silêncio durante 24 horas. Quando em uma entrevista eu descobri o que a imagem da tiazinha representava no profundo. Eu era uma menininha, então eu estava com o Antônio Abujanra. No primeiro programa dele, daquele de entrevistas da cultura, e que ele fazia sobre os provocações, eu fiz o piloto do programa. Depois ficamos muito amigos, até hoje sou amiga do filho dele, da família, da Belinha. Foi uma pessoa que abriu a casa dele para me ajudar, para estudar comigo teatro. Enfim, eu amo o Abu, só que amava, né? Mas sempre vou amá-lo. Só que ele fez uma pergunta para mim bem provocativa, né? Porque uma menina ali, porque é muito nova, né? E eu levei um baque. Quando ele falou, você já pensou
que os meninos fazem pensando nessa personagem? No banheiro. Ainda falou assim, mas não sei o que. Eu não consigo falar direito. Eu fico assim, engasgada, não sei como é que vai ficar essa edição desse programa. Mas, Kika, eu Mas, paralisei. Su, Era quantos uma anos você menina. tinha quando você começou a encenar o personagem? 18. Não passou pela tua cabeça isso? Não, Kika. Eu fiquei 24 horas em choque. Eu saí de lá em choque. Eu tremia quando eu não sabia, eu fiquei muda, eu não sabia o que responder. Eu falei isso, depois que eu saí do trauma, eu falei pra ele, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe que é tão Olha interessante que forte você trazer isso, porque a gente tem a tendência, digo a gente porque eu sou adulta, né? Mas adultos têm a tendência a escrachar crianças e adolescentes. Hoje a gente está vivendo um contexto da autopornografia, principalmente da autopornografia infantil. Né? Que algumas pessoas olham e falam assim, não, é só um nudes que a menina fez no banheiro da escola e mandou pro namoradinho. Não, aquilo tem um nome. Tecnicamente, como advogada, eu tenho que dizer, isso aqui é autopornografia infantil. O CPF de quem está patrocinando esse celular ou esse Wi-Fi está envolvido em pornografia infantil. Mas, quando a gente vai falar com adolescentes, eles entendem que isso é uma brincadeira. Que não tem seriedade, que aquela imagem não vai ficar ad eternum. Você Kika, quando posso falar uma encenou coisa? o Quando caiu a minha personagem, ficha? a gente ainda tinha uma indústria que estava na mão de 2 ou 3 pessoas, né? Uhum, E depois, verdade. qual que era o próximo passo? Pousar para Playboy. Pousou para Playboy, fez um upgrade no apartamento, comprou casa para mãe, isso e aquilo. Que era... Eu tive 4 reuniões para eles conseguirem me convencer. Só Porque que eu hoje Mas olha, não tem mais Playboy. Hoje, cada um faz a sua... hoje o que tem? Tem o TikTok, tem o Telegram, né? Em que as meninas vendem a imagem delas para um troquinho para fazer a sobrancelha. Tem o OnlyFans. Eu não estou fazendo propaganda aqui, mas assim, a gente precisa entender que isso, a internet traz um poder para nós. A insatisfação, a comparação constante, tudo isso vai alimentando e o o acesso mercado. cada vez mais novo. E dar importância demais. O pecado, ele faz isso. Ele dá uma importância gigantesca a coisas que são não tão importantes. Algumas até banais. Então, assim, com relação aos vícios, aquela coisa que te vicia se torna importante demais. E o sexo, a indústria do sexo, né, fez isso. Tornou o sexo uma coisa assim. Ai, o sexo é tudo, é tudo. E, na verdade, gente, não é. Não é, porque se fosse tão instintivo e tão... Casais não ficavam 6 meses sem sexo. As pessoas ficam depois que se casam, que estão no relacionamento, às vezes ficam 3, 6 meses, 1 ano sem. Se de fato fosse tão importante e instintivo para o corpo, isso não aconteceria. Seria instintivo, igual comer, igual beber. A gente não consegue ficar sem comer, sem beber. Agora, né? tem homem que tem medo também por conta da impotência sexual. Como ele está viciado já há tantos anos, ele não sabe mais ter estímulo e ele acaba partindo do princípio que eu nem vou experimentar para dar errado, eu já vou continuar na pornografia porque eu já sei que dá certo. Tem isso também, né? Mulheres porque, também, na verdade, desculpa. na verdade, sempre falam homens, mas tá errado. Tudo é mulher e homem, é verdade. Não, que na verdade nessa nova perspectiva que se ganha, eu começo a achar esse encontro, que na verdade é tão mais rico, tão mais profundo, tão mais cheio de entrega, o resultado desse, é como se fosse fogos de artifício, né? A pornografia faz um puff, e é diferente de você estar encontrando com alguém dentro desse espaço de confiança. Então, há um equívoco de achar que aqui então há performance, quando na verdade a grande performance que a gente tem é de aprender a amar esse outro que está do seu lado e que você vai ver de creme na cara e que você vai ver como é que chama gordo, aquele magro. no olho que a gente pepino. Que na verdade a indústria da plástica está aumentando cada vez também por conta da demanda dessa estética, da performance, de tudo isso. Se é uma coisa, a gente tem que fazer pela saúde, né? Mas muitas vezes a gente continua fazendo tanto o homem quanto a mulher. Mas é isso que a Dani diz, é que assim, o que está
na estrutura dessa relação que também tem sexo são coisas muito mais importantes e vitais do que isso. Isso, na verdade, a gente pode até ver, a gente está se encontrando, como é que anda o casamento, como é que não O anda. caminho para a liberdade. Exato. Porque Será não que desenvolve, né? Entende? Isso é o é desenvolver, uma né, Dani? construção, não uma é construção. algo que eu já vim pronto. Tanto é que é isso, né? Só fica melhor. A hora E que existe você... também a fidelidade. A fidelidade faz com que você, mesmo que fique um tempo, às vezes tem um propósito. A Bíblia fala que há propósito para você ajoelhar e orar na cama. Há tempo para vocês, cada um orar ali juntos. Qual é o versículo? Vocês lembram? Que fala que assim, porque há tempo, tem a cama e o casamento. Fala do tempo. Não, pra mas todas não é as coisas, Eclesiastes. não é? Tem um versículo que fala que o quarto do casal, ele é para duas coisas. Para orar e para ter a relação. Será que não é Eclesiastes? Você sabe qual que é? Mas tem um versículo, eu não sei exatamente, qualquer coisa a gente vai colocar aqui na legenda. O que fala a respeito disso é que o casal, ele só pode se privar Só do pode se outro privar um para do tirar outro. um tempo de oração. Isso, eu acho tão lindo E com esse a versículo. conversa um com o outro. Isso. Então, o sexo é obrigatório no Isso, casamento, não isso. tem escolha. Quanto mais, melhor. Isso, E porque é isso que Deus quer, ele fez o sexo para isso. perfeito. E o casal, ele pode se privar um do outro para Só tirar se um for tempo pra de tirar um oração. Em tempo. comum acordo. Exato, Em comum acordo, os dois têm que Mas o ponto é querer. Quando esse. você falou 6 meses, eu lembrei muito desse versículo. Assim, peraí, você tem que. Porque o outro não pode ficar queimando, tem que ser em comum acordo. O outro tá com vontade, o outro. Não, agora eu tô orando, tô jejuando. Peraí, amor, você tem que combinar comigo. Pra gente se entender. Mas é uma dinâmica que eu acho que o que a Dani quis dizer assim, vai se criando uma dinâmica do casal, desse encontro, dessa paquera, né? Que Essa não é o beijão, que eu acho que tem que ter o beijão. E essa dinâmica Porque essa vida vai saudável. engolindo também, né? Saudável, né? Porque a aparência, depois o pessoal, vai ficar tudo chato. Gente, não é nada chato. Né? Quando Deus Bíblia diz que habita, melhora, né, gente? melhora, né? A gente vai ficando mais maduro, é muito legal, muito divertido, né? Você poder desenvolver. E eu falo, tem solução, busca ajuda. Né? Aquela coisa que não, mas eu não vou conseguir porque eu estou tanto tempo nesse vício, é como qualquer outro vício. Uns mais fortes, uns mais fracos, mas eles são vícios que mudam a história quando você busca ajuda, busca mentoria, confessa para a pessoa certa. Eu falo, às vezes você não precisa nem machucar sua esposa, ou seu marido com isso, mas se você entendeu isso, né, o Espírito Santo te tocou, é hora de mudança. E essa mudança pode acontecer e é um relacionamento maravilhoso, baseado em verdade, baseado no comprometimento e fidelidade. Na realidade. Na realidade. Né? Eu queria concluir o meu testemunho, eu fui fazendo em doses homeopáticas, e agora, qual a conclusão que eu cheguei, Kika? Que você falou e eu fiquei pensando, nossa, foi muito bom. Tudo que aconteceu que eu fui confrontada dentro daquela época foi muito bom para eu deixar o personagem o mais rápido possível. Então, quando o Abu fez essa pergunta impactante, tudo mudou. Eu nunca mais fui a boba da corte. Né? Eu não queria mais ser usada pela indústria. Eu tinha um propósito. Eu tinha uma identidade. Eu tenho. Então, eu peguei a minha vida nas minhas mãos e falei, não. Eu preciso. Por mais que o meu testemunho, ele tá no outro papel, né? Eu nunca lidei com a questão da pornografia. Nunca, assim, não é uma coisa que me estimula, nunca na minha vida. Então, mas eu estava no outro lado. Do outro lado. Quando isso abriu os meus olhos, eu passei a não conseguir mais interpretar a personagem com aquela veracidade. Com aquela verdade, né, mesmo naquela pureza, mas aquela verdade até cênica, eu passei a me questionar muito e comecei a sofrer nos bastidores. Esse era o meu testemunho, mas olha, passou, eu entendi, e para mim a missão que ficou, né? A missão, o propósito e a maturidade, né? Espiritual, física, emocional. Então, o nosso corpo, sem sombra de dúvidas, eu entendo completamente quando o Senhor fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porque é uma paz que excede todo entendimento quando você pratica essa verdade, porque você vai lá para os frutos, né? E aí você fica lá, vê lá, domínio próprio, paciência, paz, né? Amabilidade. E é lindo porque Deus vai fazer tudo novo.
e às vezes a gente vai sentindo esse inundar da água viva, e tem aquele setor que ainda não foi tocado, mas será. Então, é uma questão de chegar cada vez mais perto do Senhor, porque Ele vai mudar e ajustar, né, todos os setores da nossa vida. Romanos, Paulo chama os romanos, a igreja, né, em Roma, ele fala rogo-vos, rogar é mais do que pedir, implorar desesperadamente. Ele fala rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o modo como nós usamos o nosso corpo é um culto ao Deus verdadeiro ou aos ídolos, né? Quem é o seu ídolo? O modo como você usa o seu corpo vai revelar isso. Que altar a gente está erguendo? Que altar que a gente está erguendo? Porque aonde nós estamos sacrificando o nosso corpo, é um sacrifício. O altar em que a gente entrega o sexo, seja na cama com o marido ou seja na pornografia, o lugar e a ocasião e o desejo, a gente só faz fora aquilo que está acontecendo dentro, né? Então, qual é o altar? E isso principalmente para mulheres e cristãs. Dizer qual é o altar onde eu estou entregando aquilo que Deus fez de maravilhoso. E que é para ser com fogos de artifício, né? Se você não é capaz de fazer isso por você mesma, se você não é capaz de fazer isso pelo seu marido, ou por você mesma, ou pelos seus filhos, ou pela sua reputação, pelos seus amigos, faça pelas misericórdias de Deus. Em gratidão, em devolutiva ao que Ele fez por você. E com a consciência de que o altar que você põe na sua casa, ele abastece o coração e o espírito da sua família toda. Então, quando a gente tem filhos, às vezes a gente fala, Senhor, o que está acontecendo? O que tem que ser visitado aqui que eu não estou vendo? Volta lá. Confessa esse pecado que ficou na sua história. Porque ele cria reverberação, ele ainda faz som dentro da sua casa. Apresenta, confessa. Confessa diante de quem é maduro para te abençoar e caminhar com você. Para que esses ovinhos que esses espíritos vão colocando não choquem dentro de casa. Mas para que a verdade em Cristo e a salvação que só existe em Cristo se restabeleça, inclusive para produzir e para oportunizar um sexo muito bom entre o casal dentro daquela casa. Amém, amém, gente. Eu precisava concluir, vocês já concluíram, eu nem precisei pedir. Coisa abençoada. Eu achei que esse programa ia ser curto, viu? Mas a diretora tá... Bom, gente, guarde essa verdade no seu coração. Não existe vício ou cadeia tão forte que Jesus não possa quebrar. Então, o Espírito Santo, ele quer vir para te moldar, ele quer vir para nos transformar, para nos alertar, para nos ajudar a se prevenir, né, do mal. Então, nós fomos compradas por um preço muito precioso para entregar, assim, a nossa voz, o nosso corpo, nossa mente, nosso pensamento para qualquer coisa, para qualquer pessoa. Não, você tem uma responsabilidade com o seu Criador que te amou primeiro. Né? Então você tem um propósito, você tem um sentido, a sua vida não é o acaso, não existe acaso. Né? A pornografia ela nunca vai definir quem você é, esse é o meu conselho. Né? Se você luta com isso, não se esconda, não se sinta envergonhado, procure ajuda, busque arrependimento. Né, converse com alguém de confiança, como a Georgia falou aqui, né, mude os maus hábitos, procure ajuda espiritual, porque não é fácil, né, o vício é algo assim destruidor e o fim, todos nós já sabemos para onde vai o fim, né, para quando a gente decide continuar no pecado. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. Em nome de Jesus, que em Cristo você sinta essa liberdade, você receba restauração, dignidade, seja forte, corajoso, escolha a verdade e viva para a glória de Deus. Porque não existe caminho mais saudável, mais equilibrado, mais determinante, mais posicionado. Né? Nós não estamos aqui simplesmente fazendo qualquer programa, qualquer... Né, conteúdo, esse conteúdo ele é vivo e ele é eficaz e que o Espírito Santo está aqui.
Então, ele que renova nossas forças, ele que renova nossa fala, nosso entendimento. E nós estamos aqui juntas para aprender também com vocês. Vem com a gente, compartilhe, comente, né, Dani? Mande Esse mensagens. trabalho é um ministério. É um ministério. Né? O que a gente faz aqui é modelar o modo como nós nos curamos, né? Em Deus a gente conversa, a gente se ajuda e a gente precisa da ajuda de vocês também. Vai ficar um QR Code aqui que vai direcionar vocês para uma vaquinha que nós fazemos para ajudar na manutenção desse ministério. Então fica o nosso convite. Fica o nosso convite. E se inscrevam, né? Comente, assim, mande para amigos, porque realmente é um milagre. A gente está aqui, né? Já segundo encontro, eu fico muito emocionada mesmo, porque o Espírito Santo vai fazendo as coisas, né? Sem a gente só fala, olha, eu quero ser usado. E o Espírito Santo vai e usa e nos capacita, viu? Para você que não acredita em você ainda, e traz os recursos necessários para que a técnica esteja aqui, para que você tenha essa qualidade de conteúdo que vocês estão vendo aí, tá? E essa luz maravilhosa, o áudio tudo maravilhoso, mas isso tudo precisa ter mantenedor. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui, acreditam no projeto, estamos juntas. Faça parte do 6+6, esteja aqui sentadinha aqui comigo também, nesse sofá, que a gente precisa de mais amigas, é ou não é? Muito obrigada, ótima semana para vocês e até a semana que vem o próximo programa. Shalom!